Aqui, se a gravação começou agora, pronto. Estamos começando agora nossa primeira aula para a Prefeitura de Pombos, tá certo? Informática vai cair para quase todos os cargos, acho que 90% dos cargos vai ter informática e o edital é exatamente o mesmo. Raramente a gente tem o assunto de hardware, mas em qualquer outro concurso, muito raramente a gente tem o assunto de hardware, né? A parte física do computador e tal, e isso vai cair nesse concurso, coisa engraçada, né? A IGEDUC, ela gosta desse assunto, tá? Ela basicamente gosta desse assunto. Em outros concursos que ela fez, ela também colocou esse assunto de hardware, é teórico, tá? As questões vão de fáceis a difíceis, né? Qual é a sorte de questão que a gente vai ter sobre isso, eu não sei, mas eu acho que uma dessas questões, com certeza, é hardware, já que o edital veio realmente muito enxuto. Então, a gente vai direto nas questões e rever conteúdo com essas questões, tá certo? Quem está aqui online com a gente agora é a Jaciara, daqui a pouco, provavelmente, a Rizomar entra, e nas próximas aulas, vamos deixar essa aula gravada, né, como sempre, e nas próximas aulas a gente vai, espero ter mais gente participando. Qualquer coisa, qualquer dúvida que você tenha, Jaciara, quem estiver conosco, é só levantar a mão aí, né, levantando a mão a gente dá, deixa eu só tirar aqui da tela, meu Deus. Tá, ele botou em tela cheia, eu não queria em tela cheia, cadê? Bora, né? Sempre mostrar, barra de ferramentas, deixa eu ver aqui, sair da tela cheia, pronto, aqui, pronto. Então, eu estou aqui menorzinho, agora eu posso trabalhar bem. Pronto, qualquer coisa, vem no chat, ou levanta a mão, Jaciara, e aí, se você tiver alguma dúvida, né, se quiser que eu diminua a velocidade da explicação, se quiser que eu aumente, você diz o que você prefere. Levanta a mão aí, eu te chamo, mas eu vou começar a resolver agora, certo? Então, o nosso material foi distribuído, está aí já, vamos começar a responder por ele, né, diretamente. Então, tela cheia, eu vou botar aqui a tela cheia, eventualmente eu vou voltar para dar alguns alertas, mas normalmente a gente vai trabalhar com tela cheia. Então, veja só, a questão número 1, ela diz o seguinte: a memória RAM é uma unidade de armazenamento rápido, responsável pela leitura de códigos, quando requeridos. Assim, quanto maior a memória RAM, maior a capacidade de trabalho de um computador ou notebook. Veja só, todas as questões aqui são de certo e errado, ou seja, falso e verdadeiro, a exemplo do que vai cair no concurso de Pombos, certo? Então, deixa eu explicar aqui rapidamente alguns conceitos. O primeiro conceito é que todo computador ele tem um cérebro. É o cérebro que faz os programas funcionarem. Esse cérebro é conhecido como CPU, ou processador, tá? Então, o processador, ou CPU, é o cérebro do computador, tá? Quando a gente está usando o Word, quando a gente está usando o Excel, quando a gente está usando um programa, então aqui está um programa, o Word, por exemplo, se você usa o Word. O Word, ele é executado na CPU. Então, a CPU, ela executa, ela faz os programas funcionarem. A função do processador da CPU é executar os programas. Ou, se você preferir, obedecer os programas. Então, o que a CPU faz é o seguinte, veja, um programa, eu gostaria de definir isso bem, um programa como o Word ou como o Excel, ele é um conjunto de ordens, ele é um conjunto de instruções, como se fosse um script, como se fosse um roteiro a ser seguido. Faça isso, faça aquilo, depois faça aquilo outro, se o resultado for maior do que 10, faça isso, se não for maior do que 10, faça aquilo. Então, um programa, ele é um roteiro, ok? Um programa é um roteiro, somente isso. Esse roteiro, ele tem instruções, então, cada uma das ordens que o programa possui é chamada de instrução, tá? Instrução. E essas instruções, elas são uma a uma mandadas para a CPU. A CPU lê uma instrução e obedece. A CPU recebe outra instrução, lê uma instrução do programa e obedece. A CPU recebe uma outra instrução, lê a instrução e a obedece. Então, a CPU nada mais é do que uma obedecedora.
ela obedece instruções dos programas. E ela faz o Excel funcionar, faz o Word funcionar, faz o Windows funcionar, ela simplesmente obedece instruções. Tá, mas a pergunta mesmo é o seguinte: onde está o Word para que suas instruções sejam obedecidas? Todo programa, quando ele estiver em funcionamento, ou seja, programas abertos, todos os programas abertos estão na chamada memória principal. A memória principal é isso aqui, ó. É o local onde ficam os programas abertos. E essa memória principal é chamada de memória RAM. Então, a memória RAM é a memória principal do computador, tá? Ela é muito mais rápida do que outras memórias. Ela é responsável pela leitura dos códigos. Quando ele fala códigos, ele está se referindo às instruções dos programas. As instruções dos programas abertos, quando você dá 2 cliques no Word, que você abre o Word vai para a memória RAM. E quando está na memória RAM, ele manda uma instrução por vez para a CPU obedecer. Então, a CPU executa, o cérebro do computador executa instruções, mas as instruções estão todas guardadas aqui na memória RAM. Então, a memória RAM é uma unidade de armazenamento, ou seja, serve para guardar os programas que estão abertos, responsável pela leitura dos códigos quando esses códigos são requeridos, ou seja, quando esses programas são requeridos, ou seja, quando eles são abertos, tá? Assim, quanto maior for a memória RAM, maior a capacidade de trabalho de um computador ou notebook. Essa última frase, quanto maior for a memória RAM, maior é a capacidade de você abrir vários programas, abrir o Word, abrir o Excel, abrir o navegador, abrir o PowerPoint, abrir a intranet lá da Secretaria de Educação, não sei. Quanto mais memória RAM, mais janelas você pode abrir. Isso significa maior a capacidade de trabalhar de um computador. Então, essa frase em azul, ela está verdadeira. Bem como a frase inicial, ela está verdadeira também. A IGEDUC considerou esse resultado, né, esse gabarito verdadeiro, está tudo ok. O que eu não gostei foi isso aqui, ó. Eu não gostei da palavra assim, porque esse assim gera uma relação de conclusão. Ou seja, está dizendo que a frase em azul, depois, é uma conclusão natural da primeira frase. Olha, o fato de a memória RAM ser uma unidade de armazenamento rápido, que é responsável pela leitura dos códigos quando requeridos, não me leva à conclusão de que quanto maior a memória RAM, maior a capacidade de trabalho de um computador. Mas tudo bem, eu não vou chiar, porque como isso aqui quem redigiu foi alguém de informática, e o pessoal de informática normalmente não é muito chegado na língua mãe, normalmente o pessoal de informática não tem esse conhecimento todo sobre o português, então eles causaram uma relação de conclusão que não é natural, usando o assim. Certo? Eu podia colocar um outro conectivo, também, quanto maior, é também impossível concluir. Eu podia usar uma relação de adição só, uma conjunção aditiva, em vez de usar uma conjunção conclusiva, em vez de usar um conectivo que dê a noção de conclusão. Certo? Mas, de todo jeito, essa questão foi considerada verdadeira e a explicação a respeito dela, tudo bem, das duas frases, elas estão realmente verdadeiras. Certo? Portanto, o item número 1, ele está verdadeiro no nosso jogo aqui, no nosso conjunto de questões, ok? Jaciara, dá o ok aí se você se entendeu completamente. Se tiver alguma dúvida, pergunta. Olhe, melhor impossível. Pronto, que coisa boa. Prosseguindo aqui para a nossa questão de número 2. Então, memória RAM é onde os programas abertos são guardados. Toda vez que você dá 2 cliques num programa, ele fica na memória RAM. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Olha, eu vou colocar aqui na tua frente a janela do Google Chrome, que eu estou usando aqui para fazer a transmissão.
A janela do Google Chrome está aqui, tá vendo? Ó, fez um efeito legal de infinito ali, porque é a janela sendo replicada várias vezes. Certo? Mas veja, isso aqui é um programa, é o Google Chrome. Tá? Ó, eu estou aqui com outra janela, escrevendo macros em Python, eu fiz uma pesquisa, mas esta janela que eu estou mexendo aqui é a de um programa aberto. E o programa só está aberto se ele estiver na memória RAM. Ele só está aberto se ele estiver na memória principal. Certo? Aí a gente vai para a segunda questão. A primeira está verdadeira, a segunda questão diz o seguinte: 1 terabyte é o equivalente a 1024 gigabytes. O mais engraçado é que a banca, ela escolheu traduzir terabyte desse jeito, quando o termo correto é terabyte, né? O original, pelo menos, terabyte, e o outro original aqui é gigabyte. Certo? De qualquer forma, independente dele ter traduzido assim ou não, o que importa é o seguinte: olha, 1 byte, vamos começar com 1 byte. 1 byte é o espaço necessário na memória para eu guardar uma letra. Certo? Então, veja só, quando eu escrevo a palavra casa, eu gastei 4 bytes. Eu gastei 1 byte para a letra C, 1 byte para a letra A, 1 byte para a letra S e 1 byte para a letra A. Então, a gente gasta 1 byte para armazenar uma letra, um caractere qualquer, uma letra. Tá? E, claro, qualquer documento que você escreva, qualquer sei lá, qualquer roteiro de aula que você escreva, qualquer conjunto de slides que você escreva para dar aula, né? Qualquer documento que você digite, TCC, sei lá, você não vai gastar só uma letra. Você vai gastar milhares delas. É por isso que a gente tem 1 kilobyte. 1 kilobyte, ó. KB significa kilobyte. 1 kilobyte é o equivalente a 1024 bytes. Ah, mas João, peraí, 1 quilo é 1000 coisas. 1 quilômetro são 1000 metros, 1 quilolitro são 1000 litros, 1 quilograma são 1000 gramas. Tudo bem. A palavra quilo, no Sistema Internacional de Unidades, ela significa 1000 coisas. 1 quilograma, 1000 gramas. Certo? Só que, na informática, bits e bytes são potências de 2. E 1024 é o número potência de 2, é 2 elevado a 10, mais próximo de 1000. Então, eles arbitraram, escolheram, decidiram que 1 kilobyte valeria 1024 bytes. Isso foi lá na década de 40, quando alguém disse, lá em 2023 eu vou encher o saco do pessoal que vai estudar para a prefeitura de Pombos. Eu vou fazer eles decorarem um número a mais. Pronto, 1024. Aí nós temos 1 megabyte. 1 megabyte são 1024 kilobytes. Então, 1 quilo, se você multiplicar por 1024, fica 1 mega. Certo? Depois de 1 mega vem 1 giga. 1 gigabyte são 1024 megabytes. Se você multiplicar isso, né, gigabyte, né? 1 terabyte. 1 terabyte são 1024 gigabytes, o que torna a questão verdadeira. 1 terabyte equivale a 1024 gigabytes. E eu aproveitei para mostrar as outras unidades anteriores. Ok? Questão número 2, bem facinha, bem tranquila, verdadeira também. Tá? Mais importante, Jaciara, do que você anotar se é verdadeiro ou falso, é você anotar o porquê. Certo? Então, verdadeiro ou falso. Eu tenho que anotar o porquê. Então, todas essas anotações, né, você até pode fazer o seguinte, eu vou dar uma dica aqui, certo? Vou dar uma dica. Quando eu estiver escrevendo, quando eu tiver terminado de escrever e cheguei no gabarito, depois de desenhar, tu pode tirar uma foto da tela, já que tu está assistindo no celular. Tu pode fazer um print screen da tua tela, né? Depende do modelo do teu celular. O meu, eu aperto botão de volume e botão de desligar ao mesmo tempo. Quando eu aperto esses dois, aí ele tira uma foto da tela, porque aí você tem anotado, certo? É uma opção. Vamos lá para a próxima questão. Deixa eu ver se chegou a Rizomar, parece que sim. Ô, professor, Oi.
É rápido. É que eu estou anotando também, feito o senhor falou, sobre a memória RAM. Quando fala que a memória RAM é a memória principal do computador, não é isso? Isso. Aí eu acho que eu troquei quando eu coloquei a segunda parte. Ela é responsável pela leitura dos códigos ou é a CPU, o CPU que é responsável pela leitura dos códigos? Esse enunciado foi mal elaborado, certo? Ah, Veja só, imagine que você está lendo um livro, certo? Quem é que está lendo o livro? sim, eu. É você. Então, você é responsável pela leitura. Só Hum, que as informações estão no livro. no livro. Então, você tem que puxar do livro, certo? Num computador, os programas abertos estão na memória RAM. Então, os programas são. As instruções dos programas são como um livro, um manual de instruções. Faça isso, faça aquilo outro. Quem tem que ler é a CPU. Então, como esse enunciado foi mal elaborado, certo? Quem é responsável pela leitura dos programas é a CPU, porque é ela que vai obedecer. Então, se eu tenho um manual de instruções na minha mão, vê, se eu tenho um manual de instruções na minha mão, ali tem várias instruções que eu devo obedecer. Mas eu é que vou ler e que vou obedecer. Então, o responsável por ler é o responsável por obedecer. Seria a CPU. A CPU seria o responsável, certo? O que a escrita do enunciado foi realmente mal feita, tá? Mas a CPU é só o seguinte: a CPU é esse manual de instruções. A CPU é uma memória como um caderno onde você anota as instruções que tem que obedecer. Aí a CPU vai lá, de vez em quando, olha no caderno, obedeço agora. Olha no caderno, obedeço a próxima. Olha no caderno, obedeço a próxima. Então, a memória RAM é o caderno onde eu guardei as instruções do roteiro. E a CPU é quem vai ler este roteiro e vai executar as instruções que foram lidas. Certo? É como se você entregasse para o teu filho uma lista do que fazer. Arrume o quarto, lave os pratos, né? Bote comida para o gato, vá na padaria e compre pão. Você deu ordens para o seu filho. A memória RAM é o papel onde foram anotadas. E a CPU é ele. Ele é a CPU. Porque é ele que vai ler as instruções e executar as ordens. Você que deu as ordens, você é o programador. O programador é o cara que foi lá e programou o Word, programou o Excel para poder a CPU obedecer. Mas o que está na mão dele no papel é a memória RAM, é onde as instruções estão armazenadas. E ele que vai ler e executar é a CPU. Ficou claro? Ok, entendi. Foi que eu realmente tinha anotado errado. Agora o senhor explicou, ficou ótimo. Pronto, Pelo porque enunciado, foi. o enunciado está mal elaborado. E olha, vou dizer a você, viu? Eu não vi muitas questões da IGEDUC, não, da banca de lá. Tá? Se você for procurar o histórico dessa banca, de informática, eu só consegui achar 10 questões. Eu peguei questões semelhantes de outras bancas, Quadrix, CESP, FEPESE, e aí eu peguei questões parecidas, tá? Mas eu não gostei das redações da IGEDUC, não. Eu não gostei. Eu acho que eles não são tão profissionais assim. Então, é entregar a Deus que na sua prova as questões sejam mais bem elaboradas. É o jeito. Vamos lá. Questão de número 2, portanto, ela também é verdadeira. Vamos para a questão de número 3. A questão de número 3, ela diz o seguinte: USB é um tipo de porta serial de comunicação que utiliza o conceito de plug and play, certo? Você já sabe o que é USB, né? USB é aquela porta onde a gente conecta pendrives. Eu vou pegar aqui deixa eu ver se eu tenho não, eu só tenho uma tampa do pendrive. Ah, tem um HD externo aqui. Pronto. Olha só. Eu tenho aqui um SSD externo, tá aqui. A porta USB é essa porta aqui, ó, certo? Você já conhece essa porta aqui, os pendrives são ligados por essa porta. Aqui eu tenho um pendrive, ó, pendrive, tá vendo? O pendrive é ligado por essa porta aqui. Ok? Então, isso é a porta USB.
é a porta mais normal de comunicação de qualquer coisa que a gente tenha para conectar. Qualquer coisa que um pendrive, um teclado, um mouse, tudo conecta pela porta USB, certo? Mas aí, a pergunta é, vamos tirar a tela aqui para você, para poder riscar junto com você. USB é um tipo de conexão serial, de porta serial. Porta significa entrada ou saída. Aquilo que fica na parte de trás do seu computador para conectar teclado, mouse, é tudo chamado de porta, certo? É uma porta de comunicação, sim, é uma porta para comunicar teclado com computador, mouse com computador, pendrive com computador, é para comunicação. Agora, ela é serial. Sim, USB, ela é serial. As duas possibilidades seriam, ou ela é serial, ou ela é paralela. Numa comunicação serial, as informações são enviadas uma atrás da outra, ou seja, em série. Uma atrás da outra. 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, uma atrás da outra. O USB é assim. Numa conexão paralela, as informações são transmitidas uma do lado da outra. Então, se eu transmitir muita coisa, seria assim. E eu preciso de vários fios para transmitir isso ao mesmo tempo. Então, vê, eu estou transmitindo aqui de forma paralela e aqui eu estou transmitindo de forma serial, tá? USB significa barramento serial universal. Ou seja, universal porque serve para todo tipo de equipamento. E ele é serial. Serial porque ele transmite em série. Então, sim, o USB é um barramento serial? Verdade. Ele utiliza o conceito de plug and play. Plug and play significa o seguinte: conecte e use. Ou seja, conecte e comece a usar. Na hora, o plug and play ele significa o seguinte: quando você conecta um equipamento, conecta um dispositivo como um pendrive, um dispositivo, um teclado, uma impressora, esse dispositivo será reconhecido pelo Windows. Ele será reconhecido automaticamente pelo sistema Windows. Então, antigamente, quando eu plugava uma impressora, era um parto. Era horrível instalar uma impressora antigamente. Agora, não. Você conecta no USB a impressora e a impressora ela é reconhecida automaticamente. Então, o plug and play significa isso. Plug and play significa conecte e use. Na hora que você conectar, na hora que você conectar, o seu dispositivo vai ser reconhecido pelo Windows. Então, as duas estão corretas, né? O fato de dizer as duas partes do enunciado, né? O USB é serial? Sim, ele é serial. O USB usa plug and play, tudo que eu conecto pelo USB é reconhecido automaticamente quando eu plugo no computador? Sim. Então, a questão número 3 também está verdadeira. Ok? Tudo bem até aí, Jaciara? Sim, tudo bem. Pronto. Então, vamos lá. Questão de número 3 também está verdadeira. Os dois conceitos a respeito do USB. Limpando aqui a tela. Vamos para a próxima. A próxima questão, ela diz o seguinte: a placa de vídeo, ela tem como função a exibição das imagens na tela do computador, ou seja, no monitor. Veja como, de novo, preste bem atenção a isso. Veja como, de novo, o enunciado mal elaborado pode causar confusões. Se fosse responder isso daqui, eu ia dizer que está errado. Usando os verbos certos, eu ia dizer que está errado, tá? Mas a banca que escreveu isso, e não foi a IGEDUC, tá? Ela considerou isso correto. Então, eu vou, né, dizer assim, olha, se a IGEDUC perguntar isso aí na prova de pombos, eu marco o quê? Tomara que ela seja consciente a ponto de perceber que isso aqui está errado. E olha por que isso aqui está errado. Preste atenção. Na verdade, eu vou dizer por que está errado, mas o gabarito oficial da banca foi certo. Tá? Dá uma olhada nisso aqui.
Quando você vê as coisas no seu computador, você vê as coisas por meio do monitor. O monitor do computador é justamente o equipamento que parece uma TV e que ele exibe as imagens. Então, monitor, ele serve para, atenção, exibir as imagens. Então, você vê o mouse aqui, você vê um ícone aqui, você vê uma janela aberta aqui, o seu texto aqui. Pronto. Quem exibe as imagens é o monitor. A placa de vídeo é o seguinte, ó, aqui está o gabinete do computador, aqui está o gabinete onde você tem todas as peças e tal. E o gabinete está ligado ao monitor por um cabo. Esse cabo ele está conectado a uma parte do gabinete, uma parte dos circuitos do computador chamada justamente de placa de vídeo. A placa de vídeo é a placa responsável por se conectar ao monitor. Mas olha a diferença. A placa de vídeo ela não exibe as imagens, ela gera as imagens. Ela serve para gerar as imagens que serão enviadas para o monitor exibir. Então, a função da placa de vídeo é produzir as imagens, transformar os sinais zeros e uns, os sinais digitais, transformar as informações em imagens. Então, a função da placa de vídeo é gerá-las. Elas são geradas, enviadas para o monitor e lá no monitor são exibidas. Então, esta palavra aqui tornou a questão oficialmente errada. Porém, a banca que criou essa questão, que é a Quadrix, ela considerou que a questão estaria certa. Ela não achou nada de errado no uso do termo exibição. Quem exibe as imagens, para nós, é o monitor. Quem produz, quem constrói, quem gera as imagens é a placa de vídeo. Portanto, se a IGEDUC, no domingo lá que eu fui enfrentar, ela repetia exatamente essa mesma questão. Se ela repetir exatamente essa mesma questão, é sinal que ela copiou da Quadrix. Então, se ela copiou da Quadrix, provavelmente ela vai copiar o gabarito verdadeiro mesmo. Mas se eu fosse fazer essa questão na prova, eu diria que é falso, por causa do termo exibição. E teria condições de jogar recurso depois. Se a banca vai aceitar ou não, só Jesus sabe. Ok, Josiara? Ok, entendi. Vamos lá. A próxima. Tá dando tempo para você copiar? Tá, tô copiando tudo. Não, é assim, ó, deixa eu avisar uma coisa, né? Eu dou aula também de matemática para, especialmente, ensino fundamental, ensino médio e Enem. Pronto, eu tenho uma escola aqui em Caruaru, eu tenho uma escola de reforço minha, que vai até o ensino final do ensino médio. E eu digo a todos os alunos, não deixe de copiar. Qualquer assunto, física, matemática, ciências, atualidades, geografia, história, tem que copiar. Porque já está mais do que comprovado que quando você pega uma caneta e você escreve de próprio punho com o seu resumo, você vai lá, raciocinou, entendeu e bota um resuminho aqui, mesmo que você passe um traço e diga blá, 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 isso aqui, o professor disse isso, eu entendi assim. Pronto, seu resumo. Isso vai ficar marcado na sua cabeça. O professor Pierluigi Piazzi, ele, fabuloso professor, ensinava a gente a aprender mesmo, ele disse, ó, é escrevendo, nem digitando. Hoje, a galera mais Nutella, o que eu chamo de os Enzos e as Valentinas, eles ficam digitando. Ah, não dá para memorizar digitando, não, tem que ser escrevendo. Eu também sou o cara que só faz escrever para memorizar. É ótimo. Então, se der tempo para escrever, avise. Se quiser mais tempo, avise. Vamos embora para a questão de número 5. Certo? A questão de número 5, ela fala o seguinte: o SSD é um disco magnético rotativo que possui partes móveis e que oferece uma alta capacidade de armazenamento e uma velocidade de acesso moderada. Preste bem atenção, que aqui nós estamos tratando
dos dois principais tipos de discos para armazenamento em grande escala. Ou seja, quando você tem um computador, digamos, você tem aí o seu laptop, certo? Tem aí o seu laptop. Dentro do seu laptop, existe um disco capaz de armazenar informação por tempo indeterminado. Não é a memória RAM, certo? Não é a memória RAM. Isso aqui é um armazenamento permanente. A memória RAM, ela tem um armazenamento temporário. Quando você desliga o computador, a memória RAM para de guardar coisa, porque ela esvazia. A memória RAM precisa de energia elétrica para armazenar dados. Tá? Por isso que ela é chamada de memória de trabalho. Ela só armazena enquanto o computador estiver trabalhando. Mas, se eu quiser guardar uma coisa, que é o que a gente chama carinhosamente de salvar, né? Quando a gente salva algo, quando a gente salva um documento que a gente acabou de digitar, você está salvando nessas memórias de armazenamento permanente. Existem dois tipos. Existe o HD, também chamado de disco rígido, e o SSD, que é o chamado disco sólido. Tá? A diferença entre o HD e o SSD é que o HD é mais antigo. O SSD, ele é mais novo, ele usa a mesma tecnologia dos pendrives. Mesma tecnologia do pendrive. Vou criar algumas linhas aqui a mais, só para a gente poder escrever mais aqui embaixo, certo? Pronto. Olha só. Sim, mas qual é a diferença entre o HD e o SSD? Olha só, o HD, ele é um disco formado por discos metálicos. Internamente, ele tem vários discos metálicos, ó. E esses discos, eles ficam girando, eles ficam se movimentando, e aí uma agulha, ela vem para cá e fica gravando dados magneticamente. Então, o HD, ele é magnético, ele tem partes móveis. Se ele tem partes móveis, pode cair na prova dizer que ele usa mecânica. Ele é um dispositivo mecânico, porque se ele se move, ele tem mecânica. Mecânica é isso, é movimento, certo? Então, um disco magnético rotativo que possui partes móveis, certo? Ele oferece uma alta capacidade. Normalmente, o HD ele é mais barato, então ele pode ser vendido com maior capacidade. Ele aguenta mais espaço, ele tem mais espaço para armazenar, certo? E aí o que acontece? Apesar dele ser magnético, né? Apesar de ele ter uma maior capacidade, ser mais barato, ele é mais lento. Ele é mais lento e ele é bem mais barulhento. Por quê? Porque se ele tem partes móveis, a gente sabe que ele faz aquele... Você está salvando uma coisa no HD, aí ele faz... Zzz, 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 zzz. E se o seu computador for lento, for da época do Guaraná com rolha, aí é que ele fica... Zzz, enquanto você salva, demorando e fazendo barulho. Isso é um HD. Está percebendo que o enunciado inteiro ele está dizendo as características do HD, mas ele disse que isso é o SSD. A questão, portanto, está falsa. Ela está dizendo que todas essas características que são do HD pertencem ao SSD. Certo, João? E como seria, então, o SSD? O SSD ele é um disco que não possui partes móveis, ele só possui circuitos eletrônicos. São circuitos eletrônicos. Então, ele não é magnético, ele é eletrônico. Certo? Como ele é eletrônico, ele não tem partes móveis, então ele não é mecânico, tá? O HD é mecânico, o SSD não é mecânico, não tem partes móveis, logo não faz barulho. Nenhum barulho, é só eletricidade ali dentro, certo?
ele tem menor capacidade, normalmente, porque ele é mais caro. Comprar um SSD de mesma capacidade de um HD, você vai pagar um carro nele, basicamente, certo? Ele tem menos capacidade e ele é mais rápido do que o HD, tá? Então, as características da questão 5 falam sobre o SSD, não falam sobre o HD, ok? Com isso, a questão número 5 é falsa. A questão número 5 está completamente falsa. E aquilo que eu mostrei aqui agora há pouco para você era um SSD. Ó, vamos limpar aqui. Vamos trocar aqui a imagem, tá? Deixa eu ver se eu consigo, Jaciara, só um instante. Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui rapidinho. Eu vou tirar aqui. Consigo, ó. Lá vai. Isso aqui. Olha o tamanho disso. Isso aqui tem um tamanho de, sei lá, uma daquelas caixinhas de Mentos pequenininha, tá vendo? Aqui eu tenho, ó, 500 gigabytes de capacidade de armazenamento aqui, nesse SSD. Isso aqui é um SSD. É um SSD removível, dos que eu posso ligar pela porta USB, tá? Ó, eu posso ligar aqui pela porta USB, normal. Desculpa a câmera ela não está meio focada, não, e eu estou segurando ela com a outra mão. Mas está aqui, ó, um SSD. Um HD não teria esse tamanho pequenininho, não, tá? Aqui dentro só tem circuitos eletrônicos. Beleza? Com isso, Beleza, eu deu para ver desligo. direitinho. Oi? Deu para ver direitinho. Pronto, ótimo, tá aqui. Ó. E aí, ele é bem rápido, ele é silencioso, tá? E não tem partes móveis, não consome energia, não faz barulho, é mais rápido. Um SSD, portanto, é bem melhor que o HD. Só é mais caro e por isso a capacidade acaba sendo menor. Bora lá, passar para a próxima.